Paz seja com todos, amém? Pode se assentar, Deus é bom. Obrigado por ter me convidado, pastor Diego. Obrigado ao Senhor também por essa oportunidade. Hoje eu quero falar sobre fé, porque a fé é aquilo que move a igreja. A Bíblia nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro que mais representa a fé, pelo menos um dos que mais fala da fé, que é em Hebreus capítulo 11. Amém? Obrigado, irmão João. Hebreus capítulo 11. Eu vou aproveitar esse momento para exercitar a leitura da Bíblia. Eu não sei, hoje o mundo está muito corrido, e a gente não tem às vezes nem tempo de ler a Bíblia como se deve, né? Então eu vou aproveitar que nós estamos na igreja, vou aproveitar que nós estamos num culto, vou aproveitar que aqui a Bíblia é o livro que mais se usa, para ler junto com os irmãos, tá bom? Então, Hebreus 11, 1 em diante, na versão que vocês usam aqui na igreja. Eu tinha até pedido emprestada a Bíblia do pastor, mas deu tempo de eu baixar aqui no celular, é melhor para ler. Eu te agradeço, tá? Muito obrigado. O celular é mais claro aqui, né? Bom, então a Bíblia diz a partir do versículo 1: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim, e pela fé ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora ainda ele esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, ele recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. E por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem, já sem vitalidade, originou-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos estes ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Entre parênteses, a Bíblia está falando sobre Jesus. Eles não viram Jesus. Continuando, viram a promessa de longe, e de longe a saudaram, reconhecendo melhor que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria.
se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial, porque essa é a razão de Deus não ter se envergonhado de ter chamado-os dele, e pois preparou-lhes uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como um sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, igualmente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade de seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca de seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois eles viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus e desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão de sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho, como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé, caíram os muros de Jericó, e depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais, pela fé, eles conquistaram reinos e também praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas e até fecharam a boca dos leões. Apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, e da fraqueza tiraram forças, tornando-se poderosos na batalha, e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta os seus mortos. Alguns foram torturados e recusaram ser libertos ou libertados, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes vestidos de peles de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Eles vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Também estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. A Bíblia está falando de Jesus mais uma vez. Versículo 40 ao final. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco
fôssemos aperfeiçoados. Amém? Está igual a tua leitura aí? Amém. Deus preparou algo melhor para nós, por quê? Porque nós somos da era pós-Jesus. Eles fizeram tudo isso sem Jesus. Então, pela fé, eles executaram muitas coisas, só com a promessa de que Jesus viria para salvar a humanidade. Nós, diferente, recebemos a promessa e temos visto que Jesus já veio, que Jesus já salvou a humanidade e que Jesus morreu, mas ressuscitou e está vivo entre nós. Diga para quem está ao seu lado, glória a Deus por isso. O autor de Hebreus diz que ele não teria tempo para falar sobre alguns personagens, dentre esses quase 14 ou 15 citados, e mais alguns que indiretamente não foram citados os seus nomes, mas que a gente já reconhece pela leitura. Por exemplo, o caso de apedrejado, foi Estevão, né? O caso de decapitado, que foi Paulo, e outros que a gente vê na leitura. Mas eu queria lembrar sobre um que foi falado na leitura, o finalzinho, Jefté, pouco falado nas igrejas, mas um homem que merece ser considerado na sua vida, e essa consideração serve como exemplo para a gente. Por quê? Porque tem muita gente que erroneamente recebe a palavra através de alguém usado pelo mal, pelo inimigo, que você não é de nada, que você não vai conseguir fazer nada, que você não tem condições de fazer nada. A tua vida foi uma vida sempre de sofrer e assim será. Talvez alguns já até ouviram, por quê? Por que você mudou de religião? Não adianta nada mudar de religião. As pessoas pensam que servir a Jesus, ser batizado, é mudar de religião. E eu tenho ouvido isso muito o pastor Diego falar aqui nas mensagens. Mas, se nós fôssemos olhar então para a vida desse homem Jefté, quem foi ele? Foi um cara que tinha tudo para viver uma vida amarga. E a Bíblia cita ele como um dos heróis da fé, porque ele soube reverter situações. E eu quero que você guarde uma coisa muito importante no teu coração. A fé, ela nos dá alguns pontos de vista interessantes, que se você prestar atenção no que eu vou te falar agora, pode mudar o seu entendimento em relação ao que Deus espera de quem diz que tem fé nele. De quem diz que tem fé nele. Embora a fé não é dizer, é manifestar. Porque tem muita gente que diz que tem fé, mas na hora de manifestar a fé não sabe como fazê-lo. Então eu quero dar algumas dicas para vocês dentro dessa palavra, e espero que vocês guardem nos seus corações, e acima de tudo o Espírito Santo, além desta mensagem, deste culto, continue falando durante este dia. Amém? Então Jefté, ele foi o primogênito de um homem chamado Gileade, que por coincidência morava numa cidade com o mesmo nome dele, Gileade. De lá vem aquela expressão que virou até hino, bálsamo de Gileade, porque acreditava-se que naquele lugar existia um óleo precioso, abençoado por Deus, que quando esse óleo era usado, passado em feridas, ele curava as feridas. Então o lugar era um lugar abençoado, era um lugar em que Deus tinha os seus seguidores, seus fiéis, porém, existia também, como aqui, muitos problemas, muitas dificuldades, e acima de tudo uma guerra entre o povo que servia Amon, os amonitas, e o povo que servia a Deus, os israelitas, o povo de Israel, do qual nós somos também herança, e somos também israelitas por essa herança do Senhor na nossa vida. Muito bem, esse rapaz, ele nasce de um relacionamento do seu pai com uma prostituta. Uma mulher que, desde a época, uma das profissões mais antigas do mundo, a prostituta, era praticamente a escória da sociedade. Ninguém gostava de prostituta. Usava, mas não gostava. E como primogênito deste relacionamento, ele sofreu muitos problemas na sua fase de criança, porque logo depois o seu pai, Gileade, casado com a sua esposa, teve filhos neste relacionamento,
e já de uma idade adolescente, quase que 16 anos, esse Jefté, por ser o primogênito e ter inclusive direito a 1/3 ou 2/3 partes da herança, porque essa era a lei da época, se o pai morresse, o filho primogênito ficava com 2/3 da herança e o restante era para o resto. Tendo essa herança, tendo condições, o pai dele não era uma pessoa sem dinheiro, ao contrário, ele tinha bastante posses. Ele foi invejado pelos irmãos e expulso de casa pelos próprios irmãos. Na fase de 16 anos, ele teve que ir mudar para um lugar, uma cidade menor, por nome Tobi, e ali ele passou momentos difíceis, porque ele só tinha 16 anos. E a vida dele piorou, porque além de ser filho de uma prostituta, que não era bem querida, ele é expulso, ele perde a herança por esse ato dos seus irmãos, e ainda a Bíblia diz, no capítulo 11 de Juízes, a partir do versículo 3, depois você lê na sua casa, só anote aí, que ele vai para aquele lugar e ele não tem oportunidades de trabalho, e ele vira uma espécie de chefe de gangue, como nós temos aqui a Cracolândia. A Bíblia diz que muitos, literalmente para a palavra de hoje, muitos vagabundos, que não têm direitos na lei, nem nada disso, vivem ao contrário, fazendo coisas erradas, se unem a ele. E eles viram um bando, controlado pelo mentor Jefté. Só que nesta situação, vivendo já na escória da sociedade, sem oportunidades dadas por ninguém, acontece mais um problema na vida dele. Com 17 anos de idade, o pai dele, Gileade, morre. E ele sente a dor dessa morte. Por tudo isso que eu já citei até aqui, você poderia dizer, esse cara foi alguém esquecido por Deus. Falar em Deus para uma pessoa dessa, o cara ia dizer, não, Deus não existe. Porque tudo que eu passei na minha vida, só faz eu entender que Deus não existe. Esse cara estava prontinho para virar um ateu. Ele já era à toa. Então ele poderia rapidamente virar um ateu também. Mas ao contrário do que muitos pensam, e talvez muitos pensam de forma errada, eu citei isso no começo da mensagem, até a nosso respeito, Deus tem um plano na vida de todos os seres humanos. Que a Bíblia diz que o Senhor não vê como o homem vê. Então essa visão diferente do Senhor faz com que Deus olhe para Jefté e naquele lado de comandar a toas, Deus resolve transformar aquele cara, que para a sociedade não tinha valor nenhum, em alguém que seria o líder de uma parte do exército de Israel. Como pode? Alguém que, esse cara não é de nada, mas Deus viu a mente dele, cuidando dos outros, e ele resolve então colocar a guerra contra os amonitas na mão de Jefté. Porque o povo israelita, como já aconteceu em muitas fases, se você ler na Bíblia, em determinados momentos eles ficavam meio que numa sinuca de bico, ele não sabia nem como se comportar diante das guerras, das lutas. Assim é a gente também, às vezes aparece luta, a gente não sabe nem como fazer. Eu estou citando o povo de lá, mas nós somos igualzinhos, né? Aparece, se levanta cada situação da nossa vida, a gente fica numa sinuca de bico, a gente não sabe para onde olhar, e é melhor não olhar para o lado, que senão você cai, é melhor você olhar para cima, porque Deus ainda continua lá controlando todas as coisas. Então, Jefté não olhou para Deus, mas Deus olhou para ele. E por tudo que ele passou, Deus coloca um aperto na situação, a guerra aumenta, ao ponto de que os líderes de Israel resolvem então pedir ajuda ao bando. Aquele bando fica aí pela cidade, esses caras aí têm um tipo de vida aí, vamos colocar esses caras para lutar em nosso favor.
Mal eles sabiam que esse era um direcionamento de Deus. Porque na vida da gente também é assim. Quando a gente está passando por momentos difíceis, Deus usa cada situação e cada pessoa para falar com a gente. Talvez agora mesmo você nem me conheça, tem alguns aqui que eu não conheço. E você diga, nossa, essa palavra está começando a entrar na minha mente, porque era isso que eu queria ouvir num culto. Que Deus usasse alguém, afinal Deus usou até a mula para falar, né? E usasse alguém para me dar um direcionamento na vida que eu estou passando, no problema que eu estou passando. E eu tenho certeza que Deus vai te dar esse direcionamento, não por mim, mas pela sua palavra, usando a minha vida. E então, Deus manda esses caras, eles sentem no coração e vão lá falar com Jefté. A partir de então, a vida de Jefté vira ao contrário. Ele começa a viver bênçãos. Aquilo que parecia tudo perdido, começa a viver uma nova vida. E aí não é a restituição, é a abertura de um novo portal, de uma nova história. A gente até ouve o Fernandinho cantando, uma nova história Deus tem para mim. A gente canta isso também, mas só que no fundo a gente fica esperando para ver aonde que isso vai começar. Para a gente ter uma nova vida, uma nova jornada, uma nova maneira de viver, uma nova maneira de proceder. Uma nova maneira que os outros vão olhar para a gente e dizer assim, nossa, a vida dele mudou mesmo. E é isso que a gente espera, e é isso que eu profetizo na tua vida, vai mudar. Amém? Bom, então Jefté, ele faz um acordo com o Senhor e diz assim, se eu for para lá e lutar com o meu pessoal contra os amonitas, e vencer a batalha em nome do exército de Israel, eu prometo ao Senhor que quando voltar de lá, a primeira pessoa que eu ver na minha frente, eu vou sacrificar ao Senhor. Deus não pediu isso a ele. Por que eu cito essa palavra? Porque às vezes nós pensamos que Deus vai nos abençoar se nós sacrificarmos alguma coisa. Tem igrejas que ensinam, inclusive, que você tem que sacrificar o teu tudo, né? Coisas em matéria de dinheiro, casa, essas coisas e tal. E Deus não precisa de sacrifício de ninguém, porque o verdadeiro sacrifício já está na terra, Jesus Cristo nosso Senhor. Já foi pago, né? Tudo que precisava ser pago. Quando você oferta e dizima na casa do Senhor, não é um sacrifício, não é uma entrega que vai doer na tua vida, ao contrário, é uma semente que você está abençoando e Deus vai retornar para a tua vida, porque Deus é maravilhoso. O diabo erroneamente coloca na mente de pessoas dizendo, você vai lá dar o dízimo para o pastor? E isso é ensinamento do diabo, porque o diabo sabe que você dando o dízimo e oferta, você vai prosperar. Então ele coloca alguém para evitar que você prospere. Eu não dou o dízimo não, eu penso diferente, dízimo é Velho Testamento. Eu tenho falado lá na igreja que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, também é Velho Testamento. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, também é Velho Testamento. Então tem gente que fala, não, dízimo é Velho Testamento. Mas as bênçãos de Deuteronômio 28, todo mundo quer ser abençoado na cidade, na casa, no campo, a criação, tudo, né? Só que fala em dízimo, não, é Velho Testamento. Então o Velho Testamento, Jesus também cumpriu o Velho Testamento. Ele não veio para mudar nada, ele veio para cumprir, né? A única coisa que ele mudou é que no Velho Testamento não tinha um Salvador. Aí ele veio, agora temos um Salvador, aleluia. E Jefté não tinha quem recorrer, na verdade. Ele falava com Deus e, portanto, ele citou, Senhor, se o Senhor me der isso, eu faço aquilo. Propôs uma troca. Deus já ia dar a vitória para ele, independentemente do que ele prometesse ou fizesse. Porque assim, meu irmão, guarda essa palavra. Independentemente do que você faça, Deus te escolheu para você ser uma bênção. Você não entendeu o que eu falei? Independentemente do que você faça, Deus te escolheu para ser uma bênção. Se você é uma bênção, você vive essa bênção e abençoa outras pessoas. Mas ele não entendia dessa maneira. Também ele não estava num culto de domingo 30 de setembro para ouvir essa mensagem. Você está. E então, a palavra do Senhor diz que ele foi para a batalha e ele venceu. O cara que só tinha derrotas na vida, de repente começa a vencer. Quem sabe hoje é isso para você. Só teve muitas derrotas na vida, muitos problemas, mas hoje, por causa dessa palavra ministrada, sua vida vai mudar por completo e você vai várias vezes subir nesse altar para testemunhar a bênção de Deus.
Amém? Quem acredita nisso? A Bíblia diz que tudo é possível ao que querer. E também diz mais uma coisa: se creres, verás a glória de Deus. Amém? Jefté volta, e agora chegou a hora de cumprir a promessa. Quando ele chega perto da sua casa, quem sai ao seu encontro é sua filha única. Ele tinha prometido sacrificar quem ele visse em primeiro lugar. Se ele visse um boi, boi. Se ele visse uma vaca, uma vaca. Se ele visse um cordeiro, um cordeiro. Se ele visse uma galinha, uma galinha. Primeiro que eu ver. E ele vê justamente a primeira e única filha que ele tem. Só que Deus não requer sacrifícios ao ponto de entregar, como Abraão, na época. E nós lemos aqui, ele se propôs ou se dispôs a entregar ao Senhor. Porque depois dessa época, em Deuteronômio, a Bíblia fala que Deus aboliu o sacrifício de humanos para ele. Eles continuaram fazendo sacrifícios de animais, mas não de humanos. Só que ele tinha que cumprir isso. Então alguns historiadores dizem que ele, pela fé, reverteu a maldição em bênção. Maldição que ele mesmo colocou de morte, uma sentença de morte sobre a sua filha. E ele não mata a sua filha, mas ele entrega a ela uma espécie de celibato. Ela não iria ter mais relações, ou não teria relações, ela era virgem ainda, com nenhum homem até morrer. Então isso foi um acordo que não está claro na Bíblia, mas que foi algo que, digamos assim, diante daquilo que Deus já tinha proibido de sacrifício humano, ele então ia viver isso. Depois disso, Deus aceitou de tal maneira esse que parecia ser a escória da sociedade, que um jovem que não tinha herança, que foi expulso de casa, que nasceu de uma relação de prostituição, que não era amado por ninguém, que viveu a um bando numa escória da sociedade, que perdeu seu pai com 17 anos, que viveu momentos difíceis na sua vida, agora, depois da vitória, a Bíblia diz que Deus o honrou de tal maneira que ele se tornou um dos caras mais ricos da época, considerado um juiz, que foi um dos melhores. Se você olhar na genealogia de Jefté, ele é o 8º juiz da linhagem de juízes que foi estabelecido lá naquela região, cuidando do povo de Israel. A vida dele eu não quero me delongar, porque não tem mais tempo, eu tenho que dar uns passos para você. A vida dele, é isso que é o canon, o foco, a vida dele em determinado momento teve um divisor de águas. E eu quero declarar mais uma vez que de repente, pela fé eu declaro, que hoje é o divisor de águas na tua vida. Por isso eu quero dar para você alguns passos que eu vi dentro deste trecho, são passos rápidos. O que é a fé? Como eu disse, a fé não é falar, é mostrar. Mostrar. Tiago até diz, você tem fé? Mostra as suas obras. Mesma coisa que ele estivesse dizendo assim, você tem fé? Para de falar. Porque falar que tem fé é fácil. Por exemplo, vou fazer uma pergunta. Quem crê em Deus aqui? Levante a mão. Quem crê em Deus? Quem não é ateu, né? Levanta bem alto. Ou faz parte de algum bando aí à toa. Todo mundo crê em Deus? Se você levantou a mão, você não levantou a mão para mim não, tá? Você levantou a mão para Deus. Porque é Deus que está nesse lugar comandando essa igreja. Então você declarou agora com o teu ato que você crê nele. Amém, Jesus? Então se você crê em Deus, você disse, levantou a mão, declarou, tal. Mas o que nós temos feito em relação às coisas da nossa própria vida? Eu não estou falando só da igreja. Estou falando da nossa vida num todo. Porque concorda comigo que na igreja é fácil ser crente? Na igreja é a coisa mais fácil. Porque o pastor só encontra com você no horário do culto quando você vem. Porque ele sempre está aqui. Então quando você vem, ele encontra com você. Mas ele não consegue entender olhando só para vocês assim, quem é que está manifestando o que Deus deu como manifestação de fé. Quem é que está realizando as coisas. Se você prestou atenção, a leitura foi até longa, 40 versículos, 40 tem um número significativo na Bíblia. E você vai ver que todos os que foram citados fizeram alguma coisa. Primeiro ensinamento.
Não existem inúteis na obra de Deus. Vou repetir. Não existe inúteis na obra de Deus. Tem gente que diz, eu não sei fazer nada. Isso é o diabo que está colocando na tua mente, é mentira. Não existe inúteis. Por quê? Porque dentre os passos que eu quero falar, dentro dessa primeira, que não existe, a fé é algo motivador que amplia a visão e ao mesmo tempo retira as limitações. Então a fé, em primeiro lugar, amplia a visão, porque a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento do que não se vê. Então tudo que está ao meu redor eu estou vendo, mas aquilo que eu amplio na minha visão, eu ainda não vejo, mas pela fé eu vou alcançar. Então, objetivos para quem não é um pastor, está na igreja. O que eu podia fazer? Senhor, eu estou em setembro, terminando setembro. Até o final do ano eu vou ganhar algumas almas para o Senhor. E já vou abrir minha mente aqui para saber aonde o Senhor vai me direcionar. Porque eu vou ser uma árvore frutífera, conforme a tua palavra me prometeu. Que eu seria plantado junto a ribeiros de água, que dava os frutos na estação certa e minhas folhas não vão cair. Quer dizer, eu não vou murchar, eu não vou ficar pelos cantos, não vou me entristecer. Ao contrário, Deus vai me usar e eu vou ganhar muitas almas para o Senhor. Não vai ser 2 não, até o final do ano vai ser 10, 20 pessoas se batizando nesse lugar. Fé é isso, ampliando a visão e retirando a limitação. Mas quem sou eu? Você é o Filho do Deus vivo todo-poderoso. Então a fé verdadeira, praticada por obras, ela amplia a visão. Eu não estou vendo, mas vou chegar lá. Ao mesmo tempo, ela retira as limitações. Quem sou eu? Você é alguém que foi chamado para não só ser diferente, mas para fazer a diferença. Amém? Segundo ponto importante dentro desta fé. A fé, ela dá um novo posicionamento e auxilia as pessoas que têm fé como agir. Eu preguei outro dia na igreja sobre Davi. E naquele dia o Senhor colocou a palavra que eu estou ampliando em alguns lugares que eu vou, e aqui também, que é muito importante. Não é o momento que você está passando que define qual vai ser o teu amanhã. É como você age nesse momento que você está passando. Você entende isso? Então a fé, ela dá um novo posicionamento que auxilia você como agir. Isso não é no momento da desgraça, é em todos os momentos. Por exemplo, eu falo por mim, eu passei muitos problemas e ainda passo problemas financeiros. Por quê? Porque no momento em que a minha vida estava muito bem financeiramente, eu não soube agir. Então não é o momento de agir quando você está mal. Aí também. Mas às vezes, na maioria das vezes, se você fizer uma análise da tua vida, exceto os Jeftés que existem e passam muito por momentos de muita dificuldade, a maioria da nossa vida sempre foi boa. Tem alguém aqui que já morou debaixo da ponte? Alguns anos? Que já morou debaixo da ponte? Alguns anos? Ninguém? Está vendo como é que a tua vida é boa? Tem alguém que já ficou aí 1 mês sem comer? 1 mês, 1 mesinho. Porque Jesus e alguns ficaram 40 dias. Mas 1 mês, porque você não tinha nada para comer na tua casa. Qual foi a pessoa que viveu assim? Levante a mão, por favor. Ninguém? Tua vida é assim. Abençoada por Deus. A maioria da tua vida, agora é claro, teve problemas. Teve dificuldades. E a maioria das dificuldades se levantam quando nós não sabemos agir no momento que nós estamos bem. Quando nós estamos com dinheiro no bolso, a gente quer gastar, sim ou não? Mas aqueles que guardam, nos momentos difíceis, eles têm onde recorrer. E eu vivi muito isso na minha vida. Hoje, por causa desse tipo de coisa, surgem hinos que nós cantamos aqui. Restitui. Melhor que restituir é não perder. Melhor que cantar restitui é, meu Deus, me ajuda a guardar o que eu tenho no momento bom.
Então, no meio desta igreja, tem alguns que estão vivendo um momento muito bom, e tem outros que estão vivendo momentos ruins. Não vou dizer muito ruim, porque com Deus não tem momento muito ruim. Tem momentos difíceis que Deus vai te ajudar a superar, e você vai superar também. Como eu tenho superado, amém? Mas esses momentos, é a fé que nos leva a entender como agir. Então, nesse momento, você tem que olhar para Deus e dizer, nossa, eu vi lá nos heróis da fé que eles passaram por momentos difíceis. Mas todos eles, no final, eles alcançaram a bênção de Deus. Mesmo não alcançando a promessa, como eu disse, a promessa citada nesse Hebreus é Jesus. Nós alcançamos. Então, além de nos mostrar como agir, ela auxilia como agir também. Então, no momento difícil, ore a Deus, e essa fé manifesta em Jesus vai fazer com que você passe até pelas águas, que a Bíblia diz, se passares pelas águas, vocês não morrerão afogados. Se vocês passarem pelo fogo, chama nenhuma arderá em você. Então tem gente que tem medo de andar na rua de noite, síndrome do pânico. Tem gente que pensa que a sua vida acabou, que não tem mais trabalho, que nós estamos em crise, tudo citado aí pelo pastor bem sobre os políticos e Brasil e tudo mais. Mas só que quem tem Jesus tem essa fé, que em primeiro lugar ampliou a visão, e em segundo lugar, Deus vai te dar nessa visão ampliada a maneira correta de você agir, quando está bem e quando está mal. Isso é fé. Eu não sei como, diria você, mas eu sei que, eu não sei como, mas eu sei quem. Eu não sei como se dará, mas eu sei que é Deus que está comigo, eu vou vencer. Importante. Você vai acabar virando um herói da fé para alguém. Que esses heróis da fé deixaram como exemplo para a gente. Agora a sua vida vai ser citada para alguém. Conhece aquela irmã? Conheço. Hoje ela é irmã. Mas, essa irmã passou por tanto problema na vida dela. Meu Deus, você nem sabe. Mas olha, Deus que ela aceitou é um Deus vivo. Porque ela está vivendo um momento maravilhoso na vida dela. Eu mesmo já fui na igreja por causa dela, nossa. Fez com ela, vai fazer comigo também. Herói de alguém. As pessoas vão vir para a igreja aceitar Jesus por causa de você. Porque você soube ter uma visão ampliada e soube como lidar, através da fé, nos momentos e pedir o auxílio a Deus para que as coisas aconteçam da melhor forma. Nos momentos difíceis que eu não soube administrar, eu tive perdas, mas depois observando as coisas que Deus coloca ao nosso redor, às vezes uma pessoa, como exemplo, às vezes uma palavra, às vezes uma oração, às vezes algo que surge, que Deus envia, e isso faz a gente mudar. E nessa mudança, às vezes demora até um pouco de tempo para acontecer, mas vai acontecer e comigo está acontecendo. Terceiro lugar, a fé, ela faz entender e alcançar a promessa. Porque não é uma questão de Deus que prometeu cumprir, porque Deus cumpre. Nenhuma aliança de Deus foi quebrada por Ele. Nenhuma. Até o símbolo hoje dos homossexuais é uma aliança de Deus com a terra, que é o arco-íris, né? Deus colocou lá, quando você vê o arco-íris, está escrito na Bíblia que Deus disse, com esse arco-íris vocês vão entender, quando vocês verem ele, que nunca mais a terra será destruída pelas águas. Então até as coisas que o diabo procura usar para outros fins, é de Deus. Então todas as alianças do Senhor foram cumpridas. A gente toma uma vez por mês a ceia, como uma aliança de perdão, que foi a morte de Jesus na cruz do Calvário, para nos lavar, nos remir, nos dar uma nova oportunidade a cada mês que se inicia. Eu digo sempre lá na igreja que o melhor culto, o culto imperdível, se você tiver que morrer, morra na segunda-feira, depois do culto da Santa Ceia, no domingo. Que a ceia é importante demais. É relembrar uma aliança que Jefté e os outros citados não tinham, mas nós temos. Então quer dizer, Deus, quando você toma a ceia, Ele está dizendo aqui, o meu filho está renovando tudo que eu tenho em relação a você, que eu te prometi. Mas até agora não aconteceu, calma aí, vai acontecer. Tem gente que diz, não, mas a minha vida é um karma. Karma aí, as coisas vão acontecer. Tudo tem um tempo. Eclesiastes 3, que também é Velho Testamento. Tudo tem um tempo.
Quem sabe a partir de agora, entendendo, você vai sair daqui dizendo: o meu tempo de cantar chegou. Você crê nisso? Você pode dar uma palavra profética até para o teu irmão e dizer: meu irmão, acredita nas promessas do Senhor. Acredita. Isso é entender, tudo tem um tempo, meu tempo ainda não chegou, mas vai chegar, Deus está tratando, Deus está cuidando. Isso é entender para alcançar. Quarto ponto importante, dentro da fé, a fé transforma pessoas normais em heróis. Quem lutou contra o gigante não foi Deus. Quem lutou contra o gigante foi Davi. E quem era Davi? Um cara que na hora da unção foi esquecido. Era aquele filho que dizem que foi até fora do casamento. Cara que todo mundo lá... Tem mais algum filho? Tem? Ah, aquele lá, esqueci dele. Aquele veio de outro relacionamento, então... Aí chamaram ele, Davi. E Davi mostrou para os irmãos dele, caras preparados para a guerra, caras que tinham condições de estar na guerra, mas que estava há 40 dias sofrendo acusações. Lembra que nós lemos em Hebreus? Que tem aquele povo acusando, né? Zombando é a palavra exata, que era o caso do filisteu de 6 dedos lá, o Golias, que vivia acusando 40 dias, de manhã, de tarde, de noite, dizendo: e aí, não tem homem aí não? Se fosse hoje, eu falava: não tem aí alguém que possa me encarar aí? E hoje qual de nós levantaríamos? Qual a habilidade que nós temos? Qual é a fé que existe dentro do nosso coração? Para lutar contra alguém que zomba da palavra de Deus. Alguém que diz que crente é tudo fanático, pastor é tudo ladrão, embora tenha alguns que são mesmo. E você se defende como? Como é que você defende esse gigante que se levanta? Aquele que lá no céu foi expulso, levando 1/3 parte. Imagina o diabo convencendo os outros. Se estiver comigo, você está firme no processo. Que é a sociedade de hoje. Que só quer fazer símbolos do diabo, que só quer tatuar o corpo com coisas terríveis, que só quer músicas profanas. É o mundo de hoje. E hoje não é 1/3 parte, hoje é quase toda a parte. Até quem está na igreja está se aderindo às modas do mundo, trazendo o mundo para dentro da igreja. Algumas por aí. Mas nós temos que entender o porquê, e aí eu entro nessa parte, transforma pessoas normais. Estou terminando já, viu, pastor? Transforma pessoas normais em heróis. Nós precisamos entender o que foi com Davi, não foi só com Davi. Se você olhar, citados aqui, que ele falou, eu cito, Davi também foi citado, mas eu não tenho tempo para falar sobre eles. Ele citou Jefité, que eu gastei um tempinho para falar. Ele citou também Gideão, que era um cara que tinha complexo de inferioridade. Quem sou eu? Sou um cara, o menor da minha casa, minha família é a mais pobre, não temos condições, e o Senhor disse para ele, vai nessa tua força. O Senhor não falou, vai na minha força. O Senhor falou, vai nessa tua força. Por quê? Porque dentro dessas pessoas citadas existe um gigante, maior do que os gigantes que estão por aí. O que eu quero dizer com isso? Você tem um gigante dentro de você, meu irmão. Para enfrentar essa situação, não é correr, não. Não é ficar ouvindo 40 dias e 40 noites, de manhã, de tarde, de noite, o inimigo dizer para você que você não é de nada, que você não vai conseguir. Ai, pastor, como é que está? O pastor pergunta, como é que está a sua vida? Pastor, está difícil para todo mundo, minha gente. Agora, quem se levanta como gigante, levanta de casa sabendo, ontem foi ontem, hoje é hoje. Normal, né? Só que hoje é hoje, eu tive uma palavra do Senhor de direcionamento na minha vida, e esse mês de outubro vai ser o melhor mês de outubro da tua vida. Se você crê, você verá a glória de Deus em você. Começar de novo. Botar para fora o gigante. Ele chegou lá e falou, eu vou. Quem é esse cara aí para ofender o exército do Deus vivo? Eu vou. Os irmãos dele, cala a boca, rapaz. Você não é de nada.
Talvez nós não somos de nada, mas dentro de nós existe alguém que nos faz ser um herói. E é no poder do Senhor que entraremos na terra, dizia a canção, né? Não só a canção, né? No poder do Senhor entraremos na terra, mas Caleb, que citou dizendo, o povo estava com medo, voltou os espias lá, só tem cara grandão, imagina os Diego da vida lá, né? Pá. Diego, aconteceu um fato, posso contar esse fato rapidinho? Não tomando muito tempo? O Ivan, o Diego, naquele dia só estava nós três. Tem o William, tem outros aí, né? Os filisteus de hoje, estou brincando. Filisteu no bom sentido, mas de altura. Uma vez eu fui com o pastor Diego dar um orçamento numa igreja católica, e aqui perto, aqui em Pirituba, eles foram comigo. Aí chegando lá, meu irmão, uma mulher que estava fazendo a limpeza na igreja, olhou para os caras brutamontes, nós estávamos conversando com o padre lá, olhou para aqueles brutamontes e falou assim: vocês dois grandão, me ajuda a pegar a santa e trazer aqui para o altar. Grandão não é fácil, né? Não, eles não ajudaram não, viu, irmão? Quem ajudou fui eu, eles saíram correndo. Agora eu, como estava com uma unção especial de carregar santa, eu fui lá ajudar. E carreguei, não fez mal nenhum para mim, porque essas coisas não faz mal para ninguém. Tá? Faz mal se a pessoa adorar ela, né? Agora ela, propriamente dito, não faz mal para ninguém. E não fez mal nenhum para mim, por isso eu estou pregando aqui hoje. Só salientando que na vida, então se levantou aqueles baitas gigantes lá, dizendo que a terra era grande, tinha muitos gigantes, tal. Mas o que Caleb falou? No poder do Senhor nós entraremos na terra, porque a batalha, guarda isso na tua mente, a tua batalha pertence ao Senhor. Se você crê no Senhor Jesus, a Bíblia diz, será salvo tu e a tua casa. Barato, hein? 30 ovos por 10 reais. Último ponto. A fé, ela abre definitivamente a porta do impossível. Para quem tem fé, diga comigo, quem tem fé, não há impossíveis. Você não é um papagaio não, viu, irmão? Eu quero que você diga isso agora, por favor. Essa é a fé. A fé que te faz ser um herói, saindo do desconhecido. A fé que te faz transformar situações na tua vida e na vida de outras pessoas. A fé que te faz ser reconhecido, como por exemplo Abel, mesmo morto, ainda está vivo. Começa o texto dizendo isso, né? E se você não tiver essa manifestação da fé, você não agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você entende isso? Então sai com essa palavra hoje na tua vida. Eu te citei o exemplo de Jefté, que talvez está semelhante, não tanto, com muita gente que sofre hoje por diversos problemas. Talvez você diga assim, nossa, para mim eu não vejo nem esperança. Para ele então. Mas através de situações, Deus permite que os quadros que são gravíssimos sejam revertidos. Isso funciona para qualquer segmento da vida, seja de saúde, seja financeiro, seja da tua vida do ponto de vista qual ele que for. Eu queria ter ouvido uma palavra dessa em tempos passados, porque ocorreram fatos ruins na minha vida, em muitos lados, muitas coisas. Mas uma coisa de bom Deus me fez viver. E eu vivo até hoje, com 51 anos de idade, não sei até quando eu vou. A irmãzinha até me deixou bem ali no canto, as irmãs, ele estava conversando com ela, falou, nossa, pastor, está tão bonito ainda, não muda. Eu falei, obrigado, irmão. Deus abençoe. Não sei se isso é uma maneira carinhosa de, quando encontro uma vez por outra, falar, né? Mas eu vou achar que elas são verdadeiras. Então eu passei por muitos momentos, muitas dificuldades, mas graças a Deus eu não fui para o mundo, não fui para as drogas. E eu estou aí há 51 anos, desde os 12, pregando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, salvando pessoas. E eu me considero para alguns um herói da fé,
porque soube superar muitas coisas, passar por cima de muitos obstáculos. E enquanto muitas pessoas até erroneamente falam mal de mim, que a Bíblia diz que não é para falar mal de ninguém, é para orar, né? Mas tem gente que fala mal da gente, tem muita gente que fala mal uns dos outros, você devia cerrar a língua, porque a tua vida já ia ser uma bênção a partir de então. Falar só bem das pessoas, procurar ver só o bem, porque todo mundo tem coisa errada, todo mundo. Por isso Jesus disse, quando os caras vieram apedrejar a prostituta, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então todo mundo tem coisa ruim, mas vamos ver o lado bom. E o lado bom é usar a fé nessa manhã e dizer assim: Senhor, quem sabe o Senhor me transforma em um Satoru Higashi? Tem gente que ficou boiando agora, porque o Satoru Higashi vai vir hoje à noite aqui, né? E minha esposa, ela estava com um quadro de 3 hérnias de disco rompido e os ligamentos da coluna precisando operar urgentemente, senão ela vai ficar aleijada. Isso foi feita uma ressonância magnética e o médico deu uma dura nela dizendo o seguinte: você já devia ter sido operado. Você tem casa? Tem. Vende a casa. Faz no hospital particular. Essa operação custa a partir de 50 mil reais. Mas é melhor você gastar 50 mil reais do que você ficar aleijado. Olha o diagnóstico. Foi exatamente assim. Até que um dia o pastor Satoru Higashi, numa noite como essas que vocês vão ter hoje à noite, foi lá na igreja, pregou a palavra, pôs a mão sobre ela, sentiu um calor tremendo da coluna inteira. Ela não está aleijada, ao contrário, está curada. Então quem sabe você é um Satoru Higashi. Meu Deus, eu quero ser igual o Satoru Higashi, colocar a mão nas pessoas, não falar mal das pessoas, mas colocar a mão nas pessoas, através da fé, curar as pessoas. Talvez você pode curar a tua família, você pode curar o teu amigo do trabalho. E curar não é só na saúde. Curar é psicológico. Quantas pessoas não dormem de noite e você lá dormindo em paz? Nem levanta para orar de madrugada alguma vez. Então, meu irmão, receba essa unção do Senhor na sua vida. Você fala: minha vida está uma droga. Está nada. Isso é que o diabo quer pensar. Ah, mas tantos problemas. Problema todo mundo tem. Mas Deus quer te usar como um verdadeiro Jefté, guardadas as devidas proporções, ou qualquer outro citado dentro dessa palavra de Hebreus, para ser um herói da fé para alguém. E você tem capacidade para isso. Repetindo e terminando: primeiro, que a fé leva, amplia a visão e retira as limitações. Segundo, a fé dá um novo posicionamento e auxilia em como agir. Terceiro, a fé faz entender e alcançar a promessa do Senhor. Quarto, transforma pessoas normais em pessoas heróis. Quinto, abre a porta do impossível. Quando tudo diz que não, você pode tocar essa música para a gente cantar e encerrar? Tua voz me encoraja a prosseguir. Que essa mensagem tenha sido um encorajamento para a sua vida. Que você possa sair daqui regozijante no Senhor, dizendo: a minha vitória eu estou levando para a minha casa. Se você crê assim, fique em pé, põe a mão sobre o teu coração. Glória a Deus. Quando a gente fala põe a mão no coração, o que você faz? Onde está o teu coração? Ah, a irmã falou certo. Então põe a mão no teu coração. Diga comigo: Senhor Jesus, eu declaro, pela fé, que eu serei um herói da fé. Me ajuda nisso. Que essa palavra permaneça na minha mente, daqui para frente, sempre, em nome de Jesus. Quem crê?